Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia. Hoje nós iremos abordar o tema A Nova República, mas antes disso eu vou dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de vocês o estojo contendo lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado o seu material didático, ou seja, o seu livro de história e o seu caderno, ok? A Nova República. A Nova República é um período que a história do Brasil tem início com o final da ditadura militar em 1985 até os dias de hoje. Ou seja, esse período começa com a saída do general Figueiredo da presidência do Brasil e a entrada de um civil no cargo, José Sarney. Esta fase da história do Brasil também é conhecida como a Sexta República. O nome faz referência ao nascimento de um novo período democrático em oposição ao antigo governo que representava a censura, falta de democracia e repreensão aos movimentos sociais. As principais características da nova república são a redemocratização do Brasil, o retorno das liberdades sociais, a imprensa, a manifestação política, expressões artísticas e culturais e opinião. Eleições diretas para presidente da República a partir de 1990, promulgação de uma nova Constituição em 1988 que valorizou a democracia e o respeito aos direitos do cidadão, o retorno do sistema político multipartidário. No regime militar só existia dois, a Arena e o MDB. Tentativas mal sucedidas de combate à inflação durante o governo Sarney. Combate e controle inflacionário através do Plano Real no governo Itamar Franco, continuados no governo Fernando Henrique, Lula e Dilma. Fortalecimento dos laços econômicos do Brasil com os países vizinhos no Cone Sul, que é Argentina, Uruguai e Paraguai, com a criação do Mercosul em 1991. O aumento das relações econômicas com os países da África e Ásia, principalmente com a China, a criação de programas sociais voltados para a população carente e o aumento da influência do Brasil no cenário externo. E os presidentes dessa nova república foram José Sarney, Fernando Afonso Collor de Mello, Itamar Augusto Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. O governo de José Sarney. A chegada de José Sarney à presidência foi marcada por muitos fatores inconstantes que surpreenderam o cenário político do Brasil. As diretas já foram um movimento de rua que defendiam o direito ao voto direto, que significaria a primeira eleição direta para presidente em 21 anos. No entanto, como vimos, o projeto de lei para eleições diretas de Dante de Oliveira não atingiu os 2/3 de votos para aprovação. José Sarney era membro de uma das famílias mais ricas do Maranhão, é o político com a mais longa carreira política, participou do processo de redemocratização do país, como 31º presidente do Brasil, que foi de 85 a 90, e o primeiro presidente civil após o período da ditadura militar. Além disso, Sarney é advogado, escritor e membro da Academia de Letras, com uma vasta publicação entre romances, contos, crônicas e ensaios. Em 79, Sarney assume a presidência do Partido Arena até o fim do bipartidarismo. Com a criação de novos partidos, José Sarney iria presidir o Partido Democrático Social, PDS, o qual abandonou para criar a Frente Liberal, que irá se coligar ao PMDB em 1984, lançando a candidatura do presidente Tancredo Neves, do qual será o vice-presidente. Tancredo, contudo, adoeceu gravemente e Sarney assumiu a presidência da República em 15 de março de 1985. O Plano Cruzado, o Plano de Estabilização Econômica, conhecido popularmente como Plano Cruzado, foi um plano econômico
brasileiro, criado durante o governo Sarney, em 1986, pelo então ministro da Fazenda Dilson Funaro e os economistas João Sayad e Edmar Baixa, André Lara Rezende e Persio Arida, com o objetivo de conter o processo de inflação galopante. Assim, pela Lei nº 2.283, de fevereiro de 1983, institui-se o Plano Econômico sob o slogan de Inflação Zero, que passa a vigorar em 28 de fevereiro de 1986 e durou até 16 de janeiro de 1989, quando foi substituído pelo Cruzado Novo. A Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição Cidadã ou simplesmente Constituição de 1988, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Foi a 7ª Constituição do Brasil desde a sua independência, em 1822, e a 6ª no período republicano. As principais características dessa Constituição eram: os direitos trabalhistas. A nova Constituição consolidou diversas conquistas aos trabalhadores, como o abono de indenização de 40% do FGTS na demissão e o seguro-desemprego, o abono de férias e o 13º para aposentados, a jornada semanal de 44 horas, quando antes era 48, a licença maternidade de 120 dias e licença paternidade de 5 dias, e o direito à greve e liberdade sindical. Aos direitos humanos, além disso, várias outras conquistas foram alcançadas no campo dos direitos humanos. O fim da censura dos meios de comunicação, a liberdade de expressão, direito das crianças e adolescentes, eleições diretas e universais com 2 turnos, direito ao voto para os analfabetos, voto facultativo aos jovens entre 16 e 18 anos. A prática do racismo passou a ser crime inafiançável e a proibição da tortura. A Carta Magna de 1988 determinou que os índios teriam a posse das terras que ocupavam, bem como aquelas que eles tradicionalmente ocupavam. Também garantia à União o direito de legislar sobre os índios e garantia a preservação dos seus costumes, línguas e tradições. Os quilombolas, igualmente, a Constituição de 1988 reconheceu o direito de posse às terras ocupadas por remanescentes dos quilombos. A estrutura da Constituição Federal, ela era dividida em título 1 a 9, onde 1 eram os princípios fundamentais, o título 2 eram os direitos e garantias fundamentais, o título 3 era a organização do Estado, o 4 a organização dos poderes, o 5 a defesa do Estado e das instituições, o 6 era tributação e orçamento, o 7 ordem econômica e financeira, o 8 ordem social e, por fim, as disposições gerais. E agora entraremos no governo de Fernando Collor. Fernando Collor, ou simplesmente Collor, ele é um jornalista e político brasileiro que ocupou o cargo de 32º presidente da República do Brasil durante os anos de 1990 a 1992. Em 2007 foi eleito para senador no estado de Alagoas e em 2014 reeleito para o mesmo cargo. Após 21 anos de ditadura militar no Brasil, sem eleições diretas no país, em 1989 os brasileiros puderam votar para presidente. Durante a campanha eleitoral, Collor propôs o combate à inflação e à corrupção, especialmente contra os marajás, funcionários públicos que recebiam altos salários. Por isso ficou conhecido como o caçador de marajás. Foi um grande crítico das classes baixas e de frase de efeito: não fale em crise, trabalhe. Numa disputa acirrada, Fernando Collor, que era do PRN, Partido da Reconstrução Nacional, obteve 35 milhões de votos. Assim, ele derrotava seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que obteve 31 milhões de votos. Sua posse foi realizada no dia 15 de março de 1990. Imediatamente após a posse, Collor pôs em prática o Plano de Reconstrução Nacional, dividido em 2 planos. Collor, 1 e 2. O plano consistia em confiscar as poupanças,
com o objetivo de conter a inflação no país e fortalecer a nova moeda, que era o Cruzeiro Novo. Esta medida gerou um enorme descontentamento na população. Da noite para o dia, tanto as pessoas físicas quanto jurídicas possuíam somente uma pequena quantidade de dinheiro disponíveis nas contas bancárias. O governo só permitiu o saque de apenas 50 mil cruzeiros, que, convertendo para os dias de hoje, seria 6 mil reais. Pouco tempo após ascender ao poder, é revelado o esquema de corrupção envolvendo o tesoureiro de sua campanha, Paulo César Farias, mais conhecido como PC Farias. Em 1992, seu irmão Pedro Collor de Mello revelou como era feito o desvio de dinheiro público envolvendo Fernando Collor e PC Farias. Diante dos escândalos, foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, encarregada de investigar as ações do presidente Collor. Em 25 de junho de 1992, a CPI revelou o envolvimento de Collor e de sua família no chamado Esquema PC Faria, onde grande quantidade de dinheiro público foi desviada envolvendo diversas formas de corrupção. Um fato curioso revela sua baixa popularidade. Um pouco antes de ser deposto, Collor faz um discurso no dia 20 de junho de 92, onde pede à população que exponha panos com as cores da bandeira brasileira nas janelas de suas residências, a fim de demonstrar apoio. A reação da população revelaria sua situação crítica. No dia seguinte, as pessoas penduraram panos negros nas janelas e saíram às ruas vestidas de preto como forma de repúdio e demonstração de luto. Mediante aos gritos "Fora Collor", milhares de pessoas foram às ruas e pintaram os rostos de verde e amarelo, exigindo o impeachment do presidente. Esse movimento ficou conhecido como Caras Pintadas. Diante do movimento nas ruas e o crescente isolamento político do presidente, a Câmara aprova a abertura do processo de impeachment de Collor com apuração de 441 votos contra 38. A votação segue para o Senado, porém, com medo de perder seus direitos políticos, Collor renunciou ao cargo da presidência em 29 de dezembro de 92, pouco antes de ser condenado pelo Senado pelo crime de responsabilidade. Mesmo assim, teve seus direitos políticos cassados, tornando-se inelegível por 8 anos. E nossa aula foi só até aqui, galerinha, mas se vocês quiserem rever as nossas aulas, acesse o nosso site www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá diariamente é postada as atividades diárias de vocês. E eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.